Nós estamos começando mais um PodSys e hoje com uma convidada mais do que especial para você que tem problema de comunicação, para você que acha que você não consegue fazer uma apresentação, você olha outras pessoas aí e você fala, cara, eu queria ser que nem essa pessoa, saiba que tudo é treinável. Então eu quero te apresentar essa fera que está aqui com a gente, que tem muita coisa para poder compartilhar, não só a simpatia e o sorriso, mas uma fera também, que é a Laila Weintraub. Acertei o nome? Weintraub, aí, muito bem. Comecei bem, então. Então, Laila, quem é a Laila? Fala para os nossos seguidores, aproveitando agora que a gente está começando, hein? Se você não é inscrito, se inscreve. E se você conhece alguém que vai amar esse tema, você pega esse aviãozinho e manda para ele agora, porque a gente está começando o PodSys com a Laila. Laila, quem é a Laila? Quem é a Laila? Uma sonhadora. Eu sou fonoaudióloga, professora de oratória, fundadora do Clube da Fala, que desde 2007 transforma a comunicação de pessoas para maximizar relações e resultados. Essa é a nossa missão e nosso propósito é transformar vidas ao descobrir a melhor versão das pessoas. Uau! E eu tenho uma história de superação, porque quando eu era pequena, eu tinha muita dificuldade de me expor em público. Muita, mas muita. E meu pai foi um dos pioneiros da fonoaudiologia e oratória no Brasil. Então, acho que isso aumentava a pressão. Um pai desinibido, que participa de programas de televisão, rádio, que sabe falar super bem. E a gente acaba se comparando, né? Não posso errar. E em casa, eu era comunicativa, então meus pais não percebiam, eu disfarçava. Eu, por exemplo, na escola, eu fazia o trabalho inteiro e dava para um outro apresentar. E não era comum a gente apresentar trabalho na escola. Infelizmente, a nossa formação acadêmica não nos prepara para isso. Então, eu disfarçava. Eu fugia, inventava uma desculpa e não pensava, um dia eu usarei a comunicação como ferramenta de trabalho. Não. Além disso, eu tinha uma voz extremamente aguda e anasalada. Eu falava assim, sabe? Com uma voz assim. E aí eu me lembro do meu pai me chamando a atenção, olha sua voz, fala direito, não sei o quê. Só que nunca, de fato, ele trabalhou a minha voz, porque meus pais tiveram 7 filhos em 8 anos. Uau! Tinha televisão em casa, eles eram animados. E meu pai, o sonho dele é que todos trabalhassem com ele. Todos trabalhassem com comunicação, com oratória. E aí eu fui a primeira filha a escolher a profissão dele. Vieram 3 meninos na minha frente. E meu pai não conseguiu trabalhar a nossa comunicação porque para prover uma família de 7 filhos era muito desafiante. Ele viajava muito, faliu algumas vezes, a gente teve muitos obstáculos, estudamos em escola pública por um tempo, enfim. E aí nunca ele conseguiu fazer isso, né? Como ele fazia com os alunos dele. Cresci com essa dificuldade na própria faculdade de fonoaudiologia. Eu comecei a perceber que a voz, a fala, poderia ser trabalhada. É mais fácil trabalhar a voz e fala do que mudar comportamento. Uhum. E eu cheguei para o meu pai e falei, pai, você se apresenta em programas de televisão, dá aula, palestra, negocia, você não sente nada, um ataque cardíaco, uma sudorese? Ele olhou para mim e falou, não, porque você sente? Eu falei, não, imagina. E eu falei, gente, por que eu sinto isso? Por que eu tenho medo das pessoas, do julgamento das pessoas, que eu pareço um ET? Eu só tinha um amigo, ficava no cantinho da sala, não falava com ninguém. E aí eu falei, preciso trabalhar isso, eu estou perdendo a oportunidade. Né? Com 16, 17 anos já na faculdade, trabalhar com meu pai. E aí eu comecei numa busca por autoconhecimento.
e me encantei por neurociência, programação neurolinguística, teatro, e assim, um mundo que eu me apaixonei e aí quanto mais eu me conhecia, mais eu me fortalecia. E desenvolvi essa inteligência emocional que até hoje eu estou desenvolvendo, acho que é eterno, né? É eterno. É eterno. E assim, essa minha história mostra que falar em público, ter uma comunicação eficaz, não é dom. É como você falou, é algo altamente treinado. Qualquer um pode falar bem, pode se comunicar. Ninguém nasce sabendo falar bem. É uma atividade extremamente complexa, uma habilidade complexa, imagina. Enquanto eu estou aqui com você, eu preciso ser eu em primeiro lugar, porque a autenticidade hoje é algo que as pessoas querem, a verdade. Você tem que passar a verdade, você tem que ser você, mas eu uso as técnicas, saber utilizar a voz, a fala, gesticular, organizar o pensamento em palavras com começo, meio e fim, sem vício de linguagem, sem parecer artificial. São muitos comandos ao mesmo tempo. Então não é só para falar em público. É para podcast, é para você conseguir ter uma comunicação interpessoal, você conseguir negociar, vender, argumentar sob pressão, liderar, passar o seu conhecimento. A gente usa a comunicação todo dia. O tempo todo. O tempo todo. Então, por isso que o Clube da Fala é a minha paixão. Esse foi meu primeiro filho, o Clube da Fala. E a minha segunda filha é Pietra, ela tem 1 ano e 10 meses, a paixão da minha vida. E aí eu vejo o quanto a comunicação, ela depende muito de fatores biopsicossociais, né? Parte biológica, laringe, psicológica, porque a gente já tem um temperamento, já nasce com um tempero, um temperamento, e social, o meio que a gente vive. E aí eu vejo que a parte social talvez seja a mais predominante. É impressionante como os nossos filhos nos copiam o tempo todo. E aí eu acho que eu super estimulei a fala da minha filha e ela com 1 ano e 10 meses fala tudo. Frases completas, usando conjugação verbal. Fica uma dica para os pais aí, uma coisa que eu sempre fiz lá em casa também, meus filhos iam falar errado, tem pai que acha bonitinho o filho falar errado. E a gente não, ele falou errado, a gente separava a palavra, ele vinha falando a palavra para depois ele formar a palavra da forma certa. E aí era muito engraçado que tanto meu filho quanto minha filha, eles sempre falaram muito bem, conjugavam o verbo direitinho, as pessoas ficavam impactadas. E eu olhava os pais falando que nem bobo com o filho errado, incentivando a falar errado, e eu não entendia aquilo. Né? Dentro de mim, sem técnica, sem nada, eu sempre achei que eu tenho que, desde o início, ensinar a forma certa. E é muito engraçado isso, né? Como eles copiam a gente. Eu fiz uma dinâmica em um curso e eu estava falando sobre isso. Era um curso para poder falar como os pais lidar com os filhos, né? E aí nessa dinâmica eu falei assim, ó, os filhos sempre vão ouvir o que você fala, mas eles sempre vão fazer o que você faz. E aí eu fiz uma dinâmica e brinquei com eles, né? Faz assim com o dedo, assim com a mão. Faz, agora coloca seu dedo assim, o seu dedo indicador lá pro alto, coloca. Agora você vai colocar o seu polegar na testa. Aí todo mundo colocou o indicador na testa. Aí eu falei, polegar. Aí todo mundo trocou. Aí eu falei, olha como as coisas lúdicas e essa questão da gente ver o que o outro faz com que a gente acaba repetindo o que ele faz. Eles nem ouviram o que eu falei. Eles estavam tão ligados em fazer o que eu estava falando que eles nem perceberam. E isso acontece com todo mundo, né? Não adianta você falar uma coisa e fazer algo diferente, né? Tem que ser uma verdade. E eu vejo você falando que o Clube da Fala, na verdade, foi uma dor que você teve que te gerou um propósito de ajudar pessoas que têm a mesma dor ou que, às vezes, pior, nem sabem que têm a mesma dor. Eu assisti um podcast seu, que eu tô seguindo, e eu achei muito legal como que você se vê falando pode mudar a tua visão a respeito de você. Às vezes nem você sabe que tem um problema, né? Você estava falando de um diretor, acho que da BR. E eu falei assim, caramba, cara, como se vê também deve fazer parte dessas ferramentas que ela usa lá no Clube da Fala, né? Mas fala um pouquinho mais sobre o Clube da Fala, sobre essa tua experiência aí com tantas pessoas, né? Tô aqui bebendo aqui. O que eu tô fazendo? Entendo que tudo comunica. Eu tô bebendo uma água, minha roupa. Já cheguei aqui. Você já me analisou? Já analisei. Mas assim, né? Num bom sentido, porque claro, quando eu vou feedback é presente. Sim. Água hidrata as pregas vocais. Tô essencial. aqui com a minha aguinha aqui, ó. Já vi que a água tá gelada. Tá errado. Porque você você tá falando há quanto tempo? Sem parar, né? Desde manhã, acredito, porque você é uma pessoa falante, está aqui gravando podcast.
Acho que eu durmo falando também. Ele sonha e fala no sonho. Com certeza. E aí acaba que você tá com as pregas vocais aquecidas e pode provocar um choque térmico, uma água muito gelada. Aí, produção, tá errado, hein? Vamos trocar água, ó. Vou trocar água aqui. Aqui, Poxa. produção, vamos trocar Água a água. temperatura ambiente, no máximo Temperatura fresquinha, né? Então, cuidar da voz é muito importante. A voz é a ferramenta de comunicação mais básica e imediata que a gente dispõe para interagir na sociedade. Então, é algo que as pessoas não sabem que pode ser trabalhado. A voz pode ser completamente modificada, não somente a voz, como a articulação, como também a fluência verbal, o ritmo de fala, essa parte toda estrutural da fala, o corpo, isso tudo comunica. É aquilo, quando eu cheguei aqui, eu perguntei para ele, eu vou de blazer? Eu tiro o blazer? E aí ele, tudo comunica. Eu estou aqui de blazer. Falei, nossa, você tá de blazer, vou ficar aí. Aí o pessoal aqui, não, fica de blazer. Porque a gente só tem uma chance de causar uma primeira boa Verdade. impressão. E a aparência, nós demoramos 1/10 de segundo para julgarmos alguém somente pela aparência. É o que a gente chama de capital erótico. Já escutou falar nesse termo? Não, achei que você fosse falar casca de bala, mas... É casca de capital erótico. Tem nada a ver com erotismo, é porque foi traduzido em inglês, uma psicóloga social, Catherine Hakim, psicóloga inglesa. Ela escreveu um livro chamado Capital Erótico, e ela afirma que as pessoas que possuem mais capital erótico têm mais chances de sucesso. O que é o capital erótico? Nada mais é do que a sua atratividade social. É a forma que você se apresenta. A forma que você caminha, olha, gesticula, a forma que você está vestido, é aquela primeira impressão. E isso impacta. Com certeza, nós somos seres visuais. Sim. Aqui nas exposições em vídeo, mais ainda. Por quê? Porque você não precisa manter o contato visual com a pessoa. Você está falando comigo, você não vai conseguir ficar olhando minha roupa, não vai ficar elegante enquanto você fala comigo. Né? O máximo que você faz é olhar para o meu olho, para a minha boca. Quando você está vendo um vídeo, você repara tudo, todos os detalhes. Seu background, seu fundo, a roupa que você está vestida, com sua barba, seu cabelo, todos os detalhes, os seus acessórios, tudo é percebido. Dependendo do seu perfil, você conecta logo numa fita Hellman branca, na ponta, você não consegue olhar mais nada, né? Tem pessoas que ficam olhando aquilo, porque salta aos olhos em conformidade, né? Dependendo do perfil. Pois é. Tanto é que os filmes, essa indústria do entretenimento, eles focam muito nessa questão estética. Tudo intencional. Tudo intencional. E você fica encantado, porque o belo chama a atenção, mas não é o belo de beleza, é um ambiente arrumado, organizado. Isso tudo vai comunicar alguma coisa. Então, a nossa aparência também é importante. Então, o que você comunica quando você vai fazer uma apresentação, ter uma conversa difícil, qualquer tipo de comunicação, uma reunião, você pensa na roupa que você veste, no impacto que você quer causar, e como você muda também a forma que você se comunica. Você quer passar algo mais entusiasmado e passar emoção na sua fala, empolgar as pessoas, ou você quer falar de algo mais sério, um feedback desenvolvedor ou algo que a pessoa fez, uma situação delicada, e você vai comunicar isso. Você vai modulando a voz, postura. Tudo. Bacana. Modula a voz, fala, postura, se chama psicodinâmica da voz e da fala. É muita coisa. É muita... Eu acho muito interessante porque, assim, é um fato que qualquer coisa que você está disposto a treinar e mudar, você consegue se tornar profissional naquilo. Quando você vai morar em algum lugar e você vai tirar o carro da garagem, né? Pode ser até coisa que você está acostumado a fazer, mas a parede é nova, a distância é diferente, então você vai olhar os 2 retrovisores, vai tirar o carro com mais cuidado. Conforme você vai fazendo isso mais vezes, isso se torna natural, você tira o carro mais rápido. A mesma coisa é quando você começa a treinar algo, né? Tudo é treinável. No início, são muitas coisas para você se preocupar, um checklistzinho que você tem que seguir ali, não. Pô, eu fui teatral, quando eu falei lá para trás, eu sinalizei que eu tô falando lá atrás, eu avancei em tudo que tem que avançar para comunicar. E eu vejo que a maioria das pessoas não são intencionais em nada na vida. Acaba sendo como o vento leva, deixa a vida me levar. Você vai fazendo. E quando você vai fazendo, você até colocou aqui a gente batendo um papo sobre o DISC, né, que a gente vai entrar. Cada um tem um perfil, cada um tem um tempero. Cada pessoa, ela também tem uma história.
que gerou sentimentos, que gerou crenças e que essas pessoas agem de acordo com as crenças. Quando você é intencional, de fato você toma as rédeas da sua vida e você começa a ser intencional no que você faz, na roupa que você põe, na forma que você fala. E aí às vezes a gente olha assim e fala, nossa, essas pessoas, elas nasceram assim. Não, muitos tinham muitas dificuldades e elas precisam inclusive ficar o tempo todo olhando ali para ver se ela está avançando ou não, que tem que melhorar. Você falou de vício de linguagem, você falou de postura, você falou de olhar, você falou de tantas coisas que até assusta, né? A pessoa imagina, pensa caramba, assim, tudo não, isso. eu vou chegar lá. Mas é muita coisa para pensar no início. Mas com o tempo você treinando, como você mesmo falou, eu vi lá também um vídeo que eu achei muito legal, que é um menino que tinha uma voz de criança, né? O antes e depois. E o antes e o depois. Nossa, a mudança assim é absurda. Ele tinha uma voz de criança, era um jovem, sei lá, tinha 20 e poucos anos, mas que tinha uma voz de criança. Falava assim, e depois ele falando, você vê a postura dele, incrível você ver o antes e o depois. Muda muito, muda a vida, e é isso que eu falei. As pessoas acham que a oratória é só para você se expor, para você ser um palestrante profissional. Não. É para você ter qualquer tipo de diálogo. Isso não se aprende na formação acadêmica. E o mercado de trabalho exige que você fale bem, que você se posicione, que você tenha uma fala assertiva, que você diga o que você pensa com clareza, coesão, coerência, e que você consiga, de fato, ter esse resultado. E o que é uma comunicação assertiva? Não é falar super bem, corretamente, perfeitamente, até porque isso fica muito artificial. A oratória moderna mudou muito. Você precisa, em primeiro lugar, ser autêntico, ser você, a sua melhor versão como orador. Antigamente, não, as pessoas impostavam voz e ficavam... Boa noite. Cid Moreira, né? Que, na época era maravilhoso, sim, era o exemplo. Senhoras e senhores, estamos aqui. Não. O podcast, quanto mais espontâneo e natural você for, melhor. Sim. Melhor. É um bate-papo, né? É o ambiente para isso. É um improviso. E quantas vezes você precisa improvisar no seu dia a dia? A maior parte das vezes. Dificilmente você vai... Agora eu vou me planejar, você vai fazer um podcast, eu vou adivinhar o que você vai perguntar, um assunto interessante, sim, que surge. Não. A capacidade de improvisar também pode ser treinada. Até para improvisação tem treino. Tem treino para tudo. Para tudo. Tá. Vamos fazer um pouco diferente. Hoje nós estamos aqui no podcast com uma grande comunicadora. E, de fato, existem pessoas que acham que você fazer um curso de oratória é porque você quer ser um palestrante ou porque você vai fazer uma grande apresentação. Mas o que eu vejo como empresário? Eu falo muitas vezes isso internamente. As pessoas fazem um trabalho excelente, maravilhoso, mas elas não sabem vender o trabalho delas, vender a área delas. Então, aconteceu uma situação lá que várias reuniões sendo feitas de projetos aonde gastava-se ali 1 hora e meia discutindo problemas. Aí eu cheguei um dia e falei assim, tá, quanto tempo vocês gastaram para poder fazer essa reunião falando de problemas? Coisas que têm que ser resolvidas, de fato. Gastamos aqui tanto tempo, tá? E quanto tempo vocês investiram em você falar do que vocês fizeram de bom, que deu certo, chamando o time para perto. Olha, poxa, nós tivemos essas lições aprendidas aqui, aconteceu isso, pô, teve esse destaque dessa pessoa e tal. Fizeram uma vez no mês. Foco no negativo, né? Sabe o que está acontecendo? Você não está sabendo vender bem a sua gestão para o seu time. Você valoriza, você gasta mais energia com um problema do que com vitórias. Isso faz com que a energia do time fique baixa o tempo todo. Eles gastam muita energia pro problema e nunca comemoram. Parece que estão sempre errados, sempre fazendo alguma coisa errada. Então está faltando vender bem o seu trabalho para o seu time. Então, para isso, você também tem que treinar. Outra coisa que eu falei internamente em relação à área. A pessoa fala assim, tá, mas eu sou, sei lá, gerente financeiro. Tá, se você olha para a área que você atua apenas como uma área onde você lança uma nota, paga uma conta ou recebe, ou emite um boleto, como você consegue vender isso internamente? Então você pegar lá uma outra área, ver com BI, pô, deixa eu ver aqui, pô, isso daqui melhorou, a tua área cresceu, olha aqui, ó, nós emitimos tantos boletos aqui, botamos essa tecnologia, você pega isso, tu faz uma apresentação para a empresa, isso valoriza o teu papel, você está mostrando valor no que você faz para a empresa como um todo, para o diretor,
para o seu próprio time e para outras áreas. Então eu vejo assim, eu levei muito tempo na minha vida achando que eu tinha que ser muito bom nas coisas e isso era o suficiente. E eu progredi muito pouco, eu cresci muito pouco. Tive 2 promoções em 3 anos. Quando eu entendi o jogo e virou uma chave, eu entendi que eu tinha que vender o tempo todo. Eu vendia a minha imagem, eu vendia as minhas entregas, eu vendia a minha área. E aí eu até ouvi uma vez um homem falando assim, sabe qual é o problema? As pessoas, quando tem uma coisa boa, elas batem uma palma. Quando tem uma coisa ruim, elas gritam, fazem barulho. Falou, não, você tem que fazer o seguinte, quando você fez algo bom, solta fogos, comemora, transforma isso em algo incrível. Porque, de fato, a gente acaba valorizando muito as coisas ruins do que as coisas boas. E quantas pessoas não estão sabendo se posicionar, se comunicar, vender a tua área, vender o valor da tua área, e por isso não cresceram. Eu saí de um cargo e eu tive 4 promoções em 2 anos, enquanto eu tinha tido 3 anos e tinha tido 2 promoções só no início. Dali, quando eu entendi, para eu chegar no cargo de gerência e diretoria, foi muito rápido. Porque eu entendi que tudo comunicava. Tudo vendia, tudo comunicava. E eu vejo que muita gente acha que curso de oratória, curso de comunicação é para você ser palestrante. E fala assim, não, mas eu não quero palestrar. Você ouve muito isso? Muito, muito. É realmente um mito. É para vender uma ideia, um produto, serviço, sua própria imagem. A gente se conheceu num grupo de empreendedores, Sim. que se chama BNI, Business Network International, uma franquia americana que já existe há mais de 30 anos, já presente em mais de 80 países. E é impressionante, né? Empreendedores representando a sua própria empresa. E toda semana a gente se reúne e precisa fazer um pitch. Eles se levantam com o microfone e fazem um pitch de 25 segundos a 30 segundos. Errou, gaguejou só na próxima semana. Assim, quanto menos tempo você tem para Quem falar, sabe faz se vira nos 30, né? se vira nos... mais você tem que se preparar. E aí tem algumas dinâmicas que acontecem, por exemplo, ao invés do empreendedor se apresentar, já teve dinâmica que um empreendedor tinha que apresentar o outro. Bacana. Como se fosse ele. Meu nome é fulano, eu faço isso. Impressionante como a maior parte deles, eles foram melhor, eles se saíram melhor apresentando o outro do que a si próprio. Caramba. E eu dei esse feedback, claro, né, com carinho. E falei assim, poxa, fala com a mesma energia de você. Você falou mais, você vendeu mais o outro do que a si mesmo. Então, as pessoas ficam com receio de parecerem prepotentes, de, não sei, ou vaidosos, ou querer aparecer demais. Eu não sei se faz parte um pouco da cultura brasileira, né? Ele veio e fala, quer aparecer, se acha, alguma coisa assim. O perfil do povo brasileiro é um perfil carismático e empático ao mesmo tempo. A gente valoriza a questão da humildade, por exemplo. Sim. Então, é uma linha muito tênue, para não parecer, né, que você, eu quero me sobressair a qualquer custo. Preciso ser melhor que o outro. Ficar falando eu. Realmente, testosterona. Não é o indicado, né? Quando tem até uma frase que eu gosto de usar, do Dale Carnegie, o autor de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Antes de se tornar interessante, se mostre interessado. Se interesse pelo outro antes. Eu já vi muita gente que começa num diálogo, num bate-papo, porque eu fiz isso, com monólogo, tá, e o outro que está ali na sua frente, você fez alguma pergunta? São as perguntas que governam o mundo. Verdade. Não as respostas. Que interessante. Então, a curiosidade já é um treino de comunicação. Sim. Chegar num lugar novo, não conhece ninguém, é muito mais fácil. Ou então você vai para um lugar, um ambiente social que você conhece 1 ou 2 pessoas, mas ali no meio de pessoas que você não conhece. Você se aproxima das pessoas que você conhece e fica ali. Olha as oportunidades que você está perdendo de conhecer pessoas novas. Eu vim aqui nesse estúdio, ali na recepção eu já conheci o dono do estúdio, já conheci, ele já me apresentou uma outra pessoa que saiu daqui de uma outra entrevista, a gente já fez um networking, já não sei o quê, eles vão poder me ajudar em solucionar problemas que eu estou na minha empresa, por exemplo, e eu vou poder ajudá-los. Com certeza. Assim, todo lugar, é a hora de você usar a sua comunicação como uma ferramenta poderosa para você conseguir ter mais sucesso, ser mais visto, ter mais visibilidade, passar mais credibilidade e você vai conseguir mais ganhos financeiros, você vai conseguir ter melhores relacionamentos. Conflito, por exemplo. Quem não tem conflito?
Você está falando aí, você fica numa reunião de uma empresa. A gente, às vezes, treina empresa para para fazerem reuniões mais eficazes, porque falam, a gente fica focando ali no problema, cadê a solução? E como que a gente pode inspirar as pessoas? Porque a nossa energia passa para as pessoas. Verdade. A forma que você se comunica. Se eu só reclamo, critico, eu fico... É agradável conversar com uma pessoa assim? Não. Então é óbvio que eu não preciso ser mega otimista, tudo tá lindo. Não, preciso ter um quê de realidade, ainda mais no mundo dos negócios, mas é isso que você falou. Tem que vender a sua ideia, seu projeto, a sua imagem. Isso vai fazer você ter, se sentir, até sua autoestima, né? Você conseguir ser valorizado, não só por você mesmo, pelo outro. É isso que você está falando em relação. Você até falou ali em relação ao temperamento, como que as pessoas são. As pessoas, elas já têm uma visão, muitas vezes, acho que na maioria das vezes, muito distorcida de si mesmo. E quando ela vai falar para o outro, parece que ela quer provar alguma coisa para o outro. Mas na verdade ela está querendo provar para ela mesma. E aí eu uma vez ouvi que quando você for falar, você não tem que falar para pessoas, você tem que pensar que você está falando com as pessoas. Parece uma coisa muito boba, simples, óbvia, mas virou uma chave para mim. Eu não estou falando para pessoas, estou falando com pessoas. Então, quando eu olho para você, eu estou falando com você, não para você. Porque para você, eu estou imaginando milhões de coisas que talvez agrade você. E aí eu tenho muitas coisas que eu acho que é ou não é. Quando eu falo com você, o meu interesse é em você, em passar aquela informação para você. E eu ouvi também uma coisa interessante que existem dois que são os maiores medos do ser humano. Se eu estiver errado, me fala. Um é a morte e o outro é a comunicação. É você falar em público. E que tem gente que tem mais medo de falar em público que da morte. Sim. Prefere morrer do que falar em público. Tem pesquisa que mostra que falar em público é o maior medo. Tem gente que toma remédio, Rivotril, bebe álcool antes de falar. Então, assim, tem vários casos de alunos e executivos de empresa. Caramba. Não é só aluno, não. Ontem mesmo eu estava no Mastermind com empreendedores com empresas grandes, não era pequena empresa, microempresa, acho que a minha era menor, e empresas com mais de 100 colaboradores. E eles confessando, assim, falando em particular, olha, eu não gosto de me expor, eu prefiro ficar nos bastidores. Agora, quem melhor que ele para representar a própria empresa? Quem melhor que o próprio fundador? E a gente tem aí casos de empresas que o CEO, que o fundador representa, a empresa passa muita credibilidade, conecta, porque as pessoas fazem negócios com pessoas, não com empresas. Por exemplo, o Clube da Fala, a gente tem o Instagram, e lá tem muito conteúdo gratuito de qualidade. E aí eu tenho que me lembrar, né? Se expor em vídeo, por exemplo, é uma habilidade diferente do que falar em público, do que numa reunião, falar para frente da câmera, pegar a câmera, olhar como se fosse um objeto inanimado e ficar ali como se estivesse falando com o seu amigo, melhor amigo. É uma dificuldade que muita gente que já fala em público tem. Caramba. A gente atende pessoas que, se tiver que falar aqui com uma pessoa, tranquilo, uma reunião agora, botou a câmera, ligou a câmera na minha frente. 3, 2, 1. Acabou, trava, igual um robô. E o ideal é isso, que é um tipo de comunicação diferente. Eu estou falando em público, aí eu projeto mais minha voz, eu tenho movimentos mais amplos, mais expressividade. Agora eu estou falando na câmera, você pode perceber. E aí você precisa de... Controlar os espaços. Né? Controlar o espaço. Você precisa de muita naturalidade, mas ao mesmo tempo ser o protagonista, porque a pessoa não vai pegar o celular, ela está assistindo aqui o podcast. É informal. Ela está ali sentada no sofá da casa dela, como se ela estivesse vendo, sei lá, alguma coisa, um entretenimento. Não é só para informar, é para entreter também. Por isso que a naturalidade é importante. E como eu vou conseguir isso? Treinando. Uma atividade que eu passo, que é desafio dos 21 dias. Muito simples. Você pega o seu celular, coloca assim na sua frente, né, aqui, ó, tô olhando para a câmera. Você pega o seu celular, coloca na frente e você bota lá no modo vídeo. Não precisa postar em nenhum lugar, só se você quiser. Aí você
se grava por 1 minuto. Descreve o seu dia, não precisa passar nenhum conteúdo profundo, não. Se grava por 1 minuto. Hoje eu acordei, tomei café, tomei banho, fiz isso, fiz uma reunião X, Y, Z. 1 minuto. Sem procurar acertar. Errou, gaguejou, vai assim mesmo. Não é para parar, ai, não errei. Aí grava de novo, errei, não. Vai de primeira. Aí depois você observa o seu vídeo. Escreve em algum lugar pontos positivos e pontos a serem aperfeiçoados. O que você gostou? Eu gostei que eu fui natural, eu consegui falar fluente, eu gostei da minha voz, gostei da forma que eu me expresso. Tá? O que você acha que pode melhorar? Eu fiquei gaguejando, usando tipo, né, muito vício de linguagem, falei com a boca fechada, não gostei da minha voz, seja lá o que for, aí você anota. Depois, você vai gravar um vídeo por dia. Um vídeo por dia. Descrevendo seu dia novamente. Se você for gravar de manhã, descreve seu dia anterior. Se for gravar à noite, descreve o próprio dia. E você vai trabalhar um aspecto da sua comunicação por dia. Então, vamos supor, um aspecto. Um aspecto, porque se você for colocar tudo em ação, vai ficar igual um robô mesmo. Vamos supor, você não olhou para a câmera, não ficou com as mãos travadas, não articulou as palavras. Aí no segundo vídeo você vai só olhar para a câmera e falar naturalmente. Aí no terceiro vídeo olhar para a câmera e gesticular aqui, ó, na altura da linha do peito, com as palmas das mãos para cima, demonstrando abertura. Quanto mais congruente, melhor com a sua fala. Aí no terceiro dia você vai gesticular, olhar para a câmera e procurar articular mais as palavras. E assim por diante. Aí compara o primeiro vídeo ao 21º. É uma evolução enorme. Não gosto de gravar vídeo? Grava mesmo assim. E no mundo onde a gente tem aí na palma da mão, você consegue impactar a vida de pessoas com o celular na mão, que as pessoas estão aí brincando, jogando tempo fora. Você pode impactar a vida de pessoas, pode ensinar, as pessoas se conectam com você, aquilo que você tem para falar, tem pessoas que querem ouvir. E as pessoas estão com medo porque ficam se analisando, olhando a câmera. Querem ser perfeitas. Uma coisa que é até uma dúvida. Tem pessoas que, para poder facilitar, usa o chroma key. O chroma key, tá. Ele coloca ali para poder ficar lendo e bota ali e fica lendo. Isso ajuda, mas também acostuma uma pessoa a não estudar o assunto para poder ficar mais dinâmica. O teleprompter. Que é o teleprompter. Chroma key não, teleprompter. Isso atrapalha, ou não? Para você usar o teleprompter como um jornalista, é preciso muito treino para não ficar artificial. Porque dá para perceber que a pessoa está lendo, sim. Entendi. Primeiro, que ela precisa treinar a leitura em voz alta. Entonação. Sabe as pessoas que leem um texto e você não parece que ela está lendo? Porque ela é muito treinada para isso. Isso é treino. Então, pode até ser, eu vou passar um conteúdo profundo, eu não posso, tem muitos dados e eu não vou me lembrar e eu preciso ali naquele momento ler. Ok, não tem problema. Agora, se você puder escrever em tópicos um roteiro e falar espontaneamente sobre, é muito mais conectivo. Isso ensina lá no Clube da Fala. Também. Você tem treinamentos específicos para vídeo, para uma apresentação, para uma reunião, tem treinamento específico? Tem. A gente tem um treinamento que a gente chama de curso de comunicação eficaz e oratória, que é um treinamento completo, em grupo. Nós simulamos situações reais de apresentações, palestras, reuniões, vendas, negociações, para as pessoas desenvolverem essa habilidade. Tem tudo. A gente trabalha voz, fala, linguagem, storytelling, técnicas de vendas, negociações, argumentação sob pressão, comunicação não violenta, então bem completo. São 12 semanas. Então, esse é o curso que a maior parte das pessoas procuram. Tem online, ao vivo e presencial. Bacana. Ou seja, não tem desculpa, gente. Tem online, ao vivo e tem também presencial. Tem presencial. Online, ao vivo, funciona muito bem. Você não precisa se deslocar e a gente simula essas situações. As pessoas ficam ansiosas mesmo no online, ao vivo. E é um ambiente controlado que você pode errar à vontade. Tá? Então, esse é o curso de oratória. E tem uns treinamentos mais específicos. Eu falo muito bem, mas eu quero palestrar no TED Talks. Eu estou em campanha política e vou me candidatar, sei lá. Já falo bem, eu quero fazer algo específico. Eu quero... eu quero fazer uma palestra em outra língua. Um curso, dar um curso. Eu quero dar um curso, eu quero melhorar minha didática, para saber passar meu conhecimento de uma forma atrativa. Aí pode Pessoas fazer. que querem pregar na igreja. Também. A gente fez um treinamento com 50 pastores da Deus é Amor. Legal. Em São Paulo. Todos adoraram, porque são conhecimentos que eles usam. É uma ferramenta a comunicação.
para chegar na mente das pessoas, no coração das pessoas. Então, é importante. Líder religioso precisa saber falar bem. Qualquer líder religioso, seja padre, rabino, pastor, é importante. E muitos não sabem falar bem. E você Carregam uma mensagem, mas não conseguem passar essa mensagem de forma intencional e mais assertiva. Quantas vezes você já viu um líder religioso que não fala de forma clara, que você não consegue entender o que a pessoa está falando? Várias. Eu já fiz o seminário teológico, né? Eu sou da Igreja Batista Lagoinha. E lá a gente tem um outro treinamento que a gente faz, que é para quem vai ser mestre ou pastor, e fala sobre esses temas. E é muito legal, porque é coisa que muita gente não falava. E fala sobre comunicação e oratória, a importância de você ser expressivo. Como é que você fala de algo que é impactante se você... é muito impactante, mudou minha vida. Eu tô muito feliz. Aí quando você vai falar, não, é muito impactante, isso mudou a minha... Quando você começa a, de fato, você ser intencional, intenso naquilo, isso faz com que a mensagem chegue diferente, né? E a responsabilidade é toda do comunicador, em poder passar a comunicação da melhor forma, né? É do comunicador. E hoje os recursos mais escassos que nós temos, quais são? Tempo e atenção. Caramba. Tempo e atenção. A gente não tem... As pessoas estão cada vez mais impacientes, até para ver vídeo. E se você não chamar a atenção naquele primeiro segundo ali, já passou. É assim, 15 segundos no máximo eu vou te assistir. As aulas, eu acredito que é um desafio para os professores. Com tanta tecnologia, as pessoas cada vez mais querendo apressar dinâmicas com os vídeos, com os áudios em 2 vezes, e você precisa ali ter uma didática para as pessoas ficarem ali 100% no momento presente. Então, tem que mudar até a didática. Aquele tipo de aprendizagem passiva que o professor fala e você fica lá escutando. Não, vamos debater. Vamos falar, vai lá, qual é a sua opinião? Levanta. Dinâmicas, vamos interagir, contar histórias, usar os recursos lúdicos na comunicação, usa o humor. As pessoas não vão gravar o que eu falei, elas vão se conectar emocionalmente quando eu cito um exemplo, conto uma história, falo da minha história de superação, faço uma pergunta. São habilidades que a gente já tem na nossa comunicação que a gente não para pensar o quanto isso faz praticamente o outro ficar hipnotizado. A comunicação, ela tem esse poder de você olhar para uma pessoa e ficar assim, nossa, o que ela está fazendo? Né? Você não precisa ser artista, porque os artistas têm essa habilidade. Técnicas teatrais. Não é só artista que usa técnica teatral. Qualquer pessoa pode usar. Verdade. Gente, infelizmente estamos chegando ao final. Já? Estamos chegando ao final. Tempo, não tem jeito. Mas é porque é muito assunto. Eu vou ser sincero, eu tenho aqui mais ou menos 150 coisas que eu gostaria de falar. Por aí. Vamos marcar outro. A gente vai ter que marcar outro, não tem jeito. Tenho certeza que você ficou impactado. Tem muita coisa aqui ainda que a gente nem falou e a gente queria fazer algo mais dinâmico também. Então, olha só, não deixe de participar. Nós vamos encerrar aqui. Nós vamos perguntar aqui para a Laila como é que faz para poder achar esse treinamento, se tem algum cupom aí para os nossos seguidores, alguma coisa aí que você queira deixar na mesa. Sempre um convidado deixa alguma coisa na mesa aqui. Mas você que participou com a gente, se você conhece alguém que tem essa dificuldade, prefere morrer do que falar em público, fala que não precisa morrer, dá para você fazer um treinamento. A Laila tem a solução lá, o Clube da Fala é incrível. Ela vai dizer aqui qual é lá, como que você faz para achar o Clube da Fala. E eu quero convidar você a se inscrever se você não é inscrito e compartilhar com quem eu acabei de falar. Não precisa morrer, gente. Não precisa, tem jeito. Né? Eu queria agradecer a Laila por ter participado com a gente. Todo mundo amou aqui, todo mundo ali tá apaixonado pela Laila. Incrível, obrigada. Não é só um sorriso, a presença, o clima aqui ficou maravilhoso. Laila, como é que os nossos seguidores fazem para poder encontrar o Clube da Fala, para poder encontrar você também? Passa aí qual é o seu @. Clube da Fala, a gente tem um site chamado www.clubedafala.com.br. Lá tem inclusive um blog que você digita qualquer assunto relacionado à comunicação e tem vários artigos, muitos artigos. Então, Clube da Fala. No Instagram, @Clube da Fala, tem bastante conteúdo gratuito de qualidade. Todo dia a gente posta alguma coisa. Tem nosso canal no YouTube também, Clube da Fala. LinkedIn, a gente faz treinamentos online, ao vivo, presenciais, individuais, em grupo, em company. A gente trabalha com muitas empresas multinacionais, nacionais, como Bank of America, Globo,
de todos os nichos possíveis e imaginários. E a gente faz isso com muito amor, muito carinho, muita ciência, transformando aí a vida das pessoas, não somente para falar em público, como falar bem em qualquer situação. Saber lidar com conflitos, saber lidar com pessoas é o grande desafio, Saber lidar né? com pessoas, adaptar sua linguagem ao outro, porque quando você... Nelson Mandela já falava isso. Quando você fala a linguagem do outro, você não somente atinge a sua mente, como o seu coração. Uau! E essa é a frase para encerrar. De Eu impacto, estava esperando né? essa frase, aquela martelada. Isso. Gente, obrigado pela participação. Ela vai voltar outras vezes, a gente vai combinar. Tenho certeza que vocês amaram. Mas se você quiser conhecer mais de perto, tá aí, ó. Essa é a oportunidade. Então, obrigado porque vocês ficaram aqui até o final, compartilharam desse momento com a gente. Nós queremos agradecer e dizer até o próximo. Valeu!